Tudo começa no meio de um terrível cenário de destruição, enquanto uma voz se pergunta o que está acontecendo. Um jovem aparece desesperado e suando frio diante das chamas ao seu redor. Ele encara uma misteriosa figura flutuando sobre as chamas e tenta entender o motivo daquilo. O inimigo mascarado olha de cima e pergunta quem ele é. Segurando uma espada gigante, o jovem se pergunta desesperado como foi parar no meio daquela confusão. A história volta no tempo para mostrar o jovem bebendo com um amigo escritor que reclama de seu próprio livro. O rapaz percebe que o amigo vai começar com as mesmas lamentações de sempre. Aquele chorando no miojo é Kim Shin, um autor de novelas fracassado. O protagonista revela que era o único fã que acompanhava o escritor desde seu primeiro trabalho. Eles viraram parceiros de bebida porque o autor criou o herói do novo livro com o nome de Kang So-yu. Seo-yu acha que a escrita dele é muito detalhada e o universo é bem construído, mas vê um grande problema. Ele reclama que o título da história é clichê demais e parece uma cópia de outras obras genéricas. Kenshin suspira e admite que o chamou para conversar justamente por causa desse desânimo. O escritor então pergunta o que o amigo faria se estivesse no lugar dele. Seo-yu brinca que estaria rico se soubesse a resposta e pergunta o que ele mudaria na história. O jovem sugere que a primeira mudança seria remover a janela de status que todo mundo usa. Seo-yu ri da situação achando que tudo não passa de um bloqueio criativo do amigo. Mas o autor fica pensativo e repete a ideia de eliminar a janela de status. Kim Shin começa a analisar que sem essa limitação, o herói seria livre para evoluir de verdade. Seo-yu pede para ele não levar a sério, mas de repente começa a sentir um sono incontrolável. A lata de bebida cai de sua mão, enquanto a sonolência fica forte demais. Ele começa a tombar da cadeira e percebe o amigo observando com um olhar estranho. O jovem cai no chão enquanto o escritor pergunta de forma cínica se ele está bem. A visão dele vai escurecendo e ele percebe que está prestes a desmaiar. Antes de apagar, ele vê o amigo de pé sorrindo de um jeito assustador. O escritor o chama pelo nome completo com um sorriso sombrio no rosto. Algum tempo depois, o rapaz finalmente abriu os olhos soltando um gemido de dor. Ele acorda em uma cama macia e fica confuso sem saber como conseguiu voltar para casa. Com muita sede, ele vai direto até a geladeira para beber um copo de água. O jovem sente uma ressaca terrível e decide sair para comprar um remédio. Ele caminha pelas ruas da cidade, ainda um pouco zonzo por causa da noite anterior. Ao chegar na loja de conveniência, o atendente cobra 500 mil wons pela bebida de ressaca. Ele acha o valor muito caro e leva um susto ao perceber que está sem a carteira. Além disso, ele nota que a moça do caixa está olhando para ele com uma cara apaixonada. Ele pergunta se tem algo em seu rosto e ela responde que ele é extremamente bonito. O rapaz fica sem graça, mas ela pergunta se ele vai pagar usando o aplicativo do sistema. Ele fica totalmente confuso e se pergunta se ainda está dormindo. Sem entender nada, ele diz que esqueceu o dinheiro e sai correndo da loja. O rapaz caminha intrigado tentando entender por que disseram que ele é bonito. Ele decide olhar seu reflexo no vidro de um carro preto estacionado na rua. Ele se aproxima do veículo e foca no espelho retrovisor para se ver melhor. O jovem repara em seus cabelos castanhos e traços faciais extremamente marcantes. Ele percebe em choque que aquele é o rosto do protagonista do livro de Kim Shin. O rapaz fica admirado ao ver como sua aparência agora é muito bonita e chamativa. Para ter certeza de que não é um sonho, ele dá um soco na própria cara e sente a dor. Logo em seguida, algo bizarro no céu chama a atenção do jovem. Ao olhar para cima, ele se depara com uma árvore gigantesca no meio dos prédios. O jovem entra em pânico ao reconhecer a famosa árvore do mundo descrita na novela. Ele ouve dois garotos na rua conversando animados sobre entrar na academia de super-humanos. De repente, um dos garotos ativa um painel brilhante de inventário bem na sua frente. O menino invoca sua arma principal do inventário, mostrando uma grande massa de espinhos. Ele se gaba dizendo que será um mestre das armas, mas seu amigo debocha, falando que a arma é muito fraca. O garoto começa a chorar, dizendo que ganhou a massa de presente da sua avó para se tornar um herói. O amigo tenta consertar a situação elogiando o visual da arma, mas o menino a joga longe irritado. De forma cômica, a arma acaba atingindo em cheio uma pomba que passava destratada por ali. Vendo toda aquela loucura, Seo-yu finalmente se convence de que realmente virou o protagonista da história. Ele ouve uma mulher chamando as crianças para o Festival da Árvore do Mundo que está prestes a começar. O rapaz lembra que esse festival é o começo da história, onde ele deveria despertar seu poder de nível máximo. Ele respira fundo e tenta manter a calma para seguir os acontecimentos exatos do livro original. O jovem caminha decidido em direção ao grande festival que acontece ao redor da imensa árvore. Ele sabe que é nesse evento que o protagonista adquire uma habilidade apelona que multiplica seus atributos. Uma simpática senhora de uma barraca local o chama de bonitão e tenta atrair sua atenção. Ela oferece com entusiasmo um pedaço de pão quentinho feito com as folhas da árvore do mundo.
Ao perguntar o preço, Soyou percebe de forma definitiva que o mundo do livro é totalmente real, mas ele logo se lembra de um pequeno detalhe desesperador, que é estar sem nenhum dinheiro no bolso. A senhora diz que não tem problema e sugere que ele use o sistema de pagamento digital daquele mundo. Ele se desculpa envergonhado, pois ainda não desbloqueou o painel de status necessário para pagar. Mesmo assim, a vendedora caridosa decide entregar o saco cheio de pães nas mãos do jovem. Ela diz sorridente para ele não se preocupar com o dinheiro e apenas aproveitar o alimento. Seoyu tenta recusar educadamente, mas ela insiste muito para que ele coma e se divirta no evento. A idosa explica que ele a faz lembrar de seu próprio filho e o rapaz agradece o carinho de coração. Ele fica emocionado por nunca ter recebido tanta gentileza antes e pensa que viver ali pode ser ótimo. No entanto, a senhora fica com pena ao notar que ele não tinha sequer um trocado para pagar a comida. A cena mostra a grandiosa árvore do mundo, decorada de forma brilhante com várias barracas ao redor. Sentado em um banco de praça, o rapaz morde o pão e fica maravilhado com o sabor incrível. Ele saboreia o recheio cremoso e percebe o quanto a comida daquele universo de fantasia é especial. Satisfeito com o lanche, o jovem começa a desejar viver naquele mundo calmo para sempre. De repente, ele avista 3 pessoas caminhando juntas no festival e fixa o olhar nelas. Ele percebe imediatamente quem são aqueles jovens que acabaram de aparecer no meio da multidão. A primeira é a Sion, uma garota de cabelos azuis bem alegre e com uma personalidade cativante. O segundo é Kim Cheo-jin, um rapaz sorridente que está sempre usando uma faixa na cabeça. O último é Choi Ji-hoon, um jovem alto de olhar sério que aparenta ser de uma família muito rica. Seoyu reconhece que eles são os personagens secundários que vão ajudá-lo bastante na história. Ele pensa em ir falar com eles, mas lembra que no livro original eles só se conhecem mais tarde. De repente, o rapaz paralisa ao lembrar de um detalhe crucial do enredo que estava esquecendo. Ele se recorda com pânico de que o evento de despertar de seu poder acontece durante uma tragédia. No mesmo instante, uma explosão avassaladora acontece bem atrás dele, espalhando fogo por toda parte. O pânico toma conta do local, enquanto as pessoas começam a gritar desesperadas por causa do incêndio. Seoyu fica paralisado de medo ao perceber que ignorou completamente o perigo daquela situação. Ele entra em desespero ao notar que terá de passar por todos os perigos mortais do livro na pele. Aquele terrível ataque marca o início do massacre da Árvore do Mundo, logo no primeiro capítulo. Um riso cruel ecoa pelo céu zombando de todas as pessoas que estavam tranquilas no festival. O vilão surge flutuando em uma plataforma voadora e proclama que a hora do julgamento chegou. Ele veste uma armadura tecnológica bizarra com óculos vermelhos que destacam seu olhar insano. Aquele é o terrível inventor, o pior vilão da história e o grande mandante daquele ataque cruel. O lunático continua rindo alto enquanto observa a destruição causada pelas chamas lá de cima. Choi Ji-hoon esbarra em Seoyu empurrando o rapaz e mandando ele sair do caminho imediatamente. O herói rico grita para todos evacuarem e ordena que ajudem quem estiver caído no chão. Seoyu treme de pavor ao ver que a fantasia divertida de transmigrar virou um pesadelo real. O Festival Pacífico se transforma em um cenário caótico de fogo com a enorme árvore queimando. O rapaz fica desesperado ao notar que ler sobre uma tragédia é bem diferente de vivenciá-la na realidade. Kim Cheo-jin rapidamente abre o seu painel de inventário para pegar sua arma de combate. Ele equipa sua poderosa luva mística e questiona a sanidade do vilão por atacar em pleno festival. Com um movimento rápido, o herói canaliza uma forte energia azul e ataca com determinação. Vários caçadores de elite chegam para desafiar o inventor e proteger os civis que estão no local. A líder do grupo avança destemida, dizendo que o vilão assinou sua sentença de morte ao atacar de dia. Seoyu reconhece os caçadores famosos, enquanto Seojin manda o garoto fugir dali imediatamente. Porém, o rapaz entra em pânico, pois sabe qual é o verdadeiro plano maligno que o vilão preparou. O inventor ri das ameaças e revela que seu verdadeiro alvo ali não são as pessoas comuns. Ele olha com um sorriso sádico e proclama que seu objetivo é derrotar todos os caçadores presentes. O cientista maligno aciona um dispositivo tecnológico que carrega em suas mãos blindadas. Uma imensa e assustadora esfera de energia vermelha começa a se expandir pelo céu do festival. A caçadora ativa sua melhor habilidade de fogo para tentar liquidar o oponente o mais rápido possível. No entanto, a habilidade dela falha de repente e uma forte estática vermelha bloqueia seu poder. Todos começam a cair de joelhos desesperados ao perceberem que suas janelas de status sumiram. O inventor solta uma gargalhada histérica enquanto os caçadores perdem totalmente suas forças. Ele debocha dizendo que todos ficaram fracos por dependerem demais do sistema para lutar. O vilão revela que criou um neutralizador capaz de bloquear completamente o poder dos guerreiros. Ele afirma que com essa tecnologia, a humanidade finalmente será livre da tirania do sistema de status.
Uma gigantesca onda de choque vermelho envolve toda a árvore do mundo, selando o festival. O vilão pergunta com deboche, com a sensação de ver que o poder deles nunca foi real. Ele segura o rosto da guerreira caída com força e exige que ela responda sua pergunta. Escondido, o protagonista lembra que no livro original, o herói venceria o vilão por não usar o sistema. O inventor diz que o silêncio deles mostra sua fraqueza e prepara seus pequenos robôs explosivos. Ele joga as esferas metálicas que explodem as cabeças dos guerreiros indefesos no chão. Os sobreviventes gritam de puro pavor ao testemunharem a execução brutal de seus companheiros. Seiyu observa a carnificina totalmente aterrorizado e tremendo de medo atrás da parede. Ele se encolhe no chão, cobrindo o rosto e tentando não fazer nenhum barulho para sobreviver. O jovem chora sabendo que vai morrer ali, pois não tem os poderes do verdadeiro herói do livro. Próximo dali, um guerreiro implora de joelhos por sua vida, dizendo que tem uma noiva esperando por ele. De repente, Erdhun surge das cinzas e tenta desferir um golpe surpresa com sua espada pesada. Ele ruge de fúria, reunindo todas as forças que lhe restam para tentar decapitar o cientista. Mas o vilão desvia com facilidade e acerta um chute violento que joga o rapaz longe. O cientista fica surpreso ao ver que o jovem ainda consegue erguer uma arma tão pesada sem o sistema. Ele elogia a força de vontade do guerreiro caído e decide levá-lo como cobaia para seus testes. Seo-Yu tenta desesperadamente ativar seu poder, mas falha e percebe que não consegue despertar. Tomado pelo pânico, o jovem decide dar as costas para a luta e foge dali o mais rápido possível. Ele corre pensando que a história vai se resolver sozinha, mesmo se ele não fizer nada para agir. O rapaz tenta se acalmar repetindo para si mesmo que aquele mundo não passa de uma mentira. No entanto, ele para abruptamente ao avistar o corpo sem vida de alguém estirado no asfalto. Era a bondosa senhora que lhe deu os pães caída no chão, sem vida, ao lado da sua mercadoria. Seo-Yu fica em choque completo enquanto sente seu coração bater de forma desesperada no peito. Ele encara aquela terrível cena com os olhos arregalados, percebendo que a morte ali é bem real. Fora da barreira vermelha, as autoridades tentam entender que tipo de pulso de energia está ocorrendo. A líder de uma guilda expressa sua grande preocupação com seus membros que estão presos lá dentro. Seu subordinado tenta acalmá-la, dizendo que os caçadores de elite certamente vão vencer o vilão. Mas lá dentro, o inventor ergue Ji-Hoon pelos cabelos, dizendo que vai levá-lo para o seu laboratório. Ele dá uma risada insana, afirmando que precisa abrir o cérebro do jovem para estudá-lo. Nesse momento, uma mão firme segura o cabo da espada gigante que estava caída no chão de pedra. Seo-Yu decide dar um basta em toda aquela covardia e encara o vilão de frente, empunhando a arma. O inventor fica completamente surpreso ao perceber uma presença hostil surgindo logo atrás dele. Seo-Yu golpeia o vilão com toda a sua força, usando a espada gigante de Choi Ji-Hoon. O jovem range os dentes, aplicando toda a sua energia naquele ataque desesperado. O vilão reconhece sua plataforma voadora e nota que o garoto não foi afetado pelo bloqueador de poder. Ele encara o protagonista com raiva e pergunta em voz alta quem diabos é ele. Seo-Yu segura a arma pesada, enquanto sua mente entra em pânico por não ter derrotado o inimigo de primeira. O garoto sabe muito bem que se continuar lutando daquela forma ele acabará morrendo ali mesmo. O cientista especula se o jovem está equipado com uma relíquia antiga, mas descarta a ideia em seguida. Ele sorri de forma sádica, afirmando que o rapaz é uma cobaia que realmente vale a pena ser estudada. Seo-Yu assume uma postura defensiva enquanto se prepara para o próximo movimento do vilão. Caído no chão de Ji-Hoon, fica intrigado ao ver aquele garoto desconhecido se mover com tanta liberdade. Ele repara que, apesar de ser muito forte, o garoto segura a grande espada com uma postura totalmente amadora. As mãos do protagonista tremem de cansaço, enquanto uma estranha oscilação de estática surge ao seu redor. Ji-Hoon se pergunta como ele consegue erguer aquela arma pesada que exige um nível imenso de força física. Seo-Yu começa a se desesperar por seu painel de status místico de nível máximo ainda não ter despertado. Em um piscar de olhos, o inventor surge bem na frente do garoto, preparando um golpe fatal. Ele atinge o protagonista com uma violenta descarga de energia vermelha que quebra sua defesa. Seo-Yu solta um grito de dor ao ser arremessado brutalmente para longe pelo impacto do golpe. Caído no chão, o jovem cospe sangue e percebe que sua vida está correndo um perigo real. O inventor o ergue pelo pescoço, comemorando por ter encontrado uma falha perfeita nas regras do sistema. Ele aproxima o rosto do rapaz e começa a analisar suas feições de forma muito detalhada. O vilão começa a rir loucamente ao compreender a verdadeira e bizarra natureza daquele jovem. Ele sobe em sua plataforma carregando o garoto e decide voltar ao laboratório para dissecá-lo. Seo-Yu range os dentes, sabendo que não pode deixar aquele psicopata levá-lo de jeito nenhum. Com suas últimas forças, o rapaz acerta um chute certeiro no peito do vilão para se libertar. Ele consegue se soltar, mas começa a cair em queda livre em direção ao abismo do festival. Em seus pensamentos, ele lembra que ficou animado ao reencarnar como herói, mas aquilo virou um pesadelo. O rapaz despenca em direção à gigantesca árvore, sem ter qualquer forma de amortecer a queda.
Ele fecha os olhos lamentando que sua jornada naquele mundo fantástico está terminando tão cedo. De repente, um enorme painel de erro do sistema começa a piscar de forma descontrolada diante dele. Seo Yu abre os olhos e se depara com uma misteriosa e brilhante energia verde cobrindo todo o seu corpo. Ele percebe que está flutuando em um vasto espaço vazio e totalmente silencioso. O rapaz olha para suas mãos intrigado com a energia mágica que flui livremente por sua pele. Uma bela silhueta espiritual de uma elfa antiga surge logo atrás dele, emanando uma aura divina. A entidade se revela por completo brilhando com um poder imenso ligado à própria natureza. Ela estende a mão oferecendo uma esfera de luz verde pura para selar um pacto com o jovem. Seo Yu aproxima sua mão para receber aquela dádiva mística diretamente do espírito elfa. Ao tocar na luz, ele absorve todo o poder antigo e sente sua força aumentar de forma absurda. Com essa energia, ele materializa um arco dourado gigantesco e extremamente poderoso. Uma gigantesca cúpula de energia verde se forma ao redor dele, assustando todos que observavam. O inventor fica em choque total, sem conseguir entender como aquele garoto conseguiu tanto poder. Ele percebe desesperado que o rapaz está ressonando diretamente com a energia vigorosa da árvore do mundo. Seo Yu desce flutuando como uma divindade envolto por uma poderosa e brilhante aura verde. Ele puxa a corda do arco dourado preparando um ataque devastador contra o inimigo à sua frente. O rapaz mira uma flecha gigante de pura luz mágica diretamente no peito do cientista maligno. Com um olhar sério e destemido, o protagonista se prepara para disparar seu golpe final. O vilão reconhece a marca élfica e a relíquia antiga percebendo a gravidade da situação. Seus olhos brilham com uma obsessão insana ao notar que suas pesquisas científicas estavam certas. Seo Yu solta a corda do arco disparando uma imensa rajada de energia verde que corta o céu. O ataque avassalador atinge o inventor que reconhece o jovem como aquele que superou o próprio sistema. A flecha mágica de Seo Yu atinge em cheio o peito do vilão, que solta um suspiro de agonia. Com o impacto devastador, o inventor é arremessado de sua plataforma enquanto grita de dor. A poderosa flecha perfura a máquina voadora do vilão, gerando uma enorme explosão de faíscas. Uma grande detonação consome o topo da árvore do mundo, onde o cientista maligno estava flutuando. Caído no chão, Choi Ji-hoon abre os olhos lentamente, recuperando seus sentidos em meio ao caos. Ele olha para cima e avista Seo flutuando no ar com seu arco brilhante diante da grande árvore. O rapaz tenta focar sua visão embaçada para registrar o rosto do herói misterioso que o salvou. Totalmente esgotado, Ji-hoon acaba fechando os olhos de novo e desmaia no meio dos destroços. Seo começa a flutuar de volta ao chão enquanto o brilho verde de seu arco mágico vai desaparecendo. Assim que seus pés tocam o solo, o rapaz sente o peso do cansaço e sua visão começa a falhar. Sem forças para se manter de pé, ele desmaia e cai de costas cercado por folhas verdes brilhantes. Com a queda do vilão, a barreira vermelha se dissipa e o estranho pulso de energia finalmente cessa. As equipes de resgate e segurança rapidamente invadem o local para socorrer os feridos do ataque. Os paramédicos começam a atender as vítimas e percebem que até caçadores de elite foram derrotados. Um segurança tenta alertar uma jovem loira, dizendo que aquela área ainda pode ser muito perigosa. Ignorando o aviso, a jovem corre desesperada empunhando seu próprio arco de caça dourado. Ela sabe que aquela terrível destruição foi causada pelo inventor e está decidida a encontrá-lo. Com os olhos cheios de lágrimas, a jovem jura que vai se vingar do vilão com suas próprias mãos. De repente, ela para no meio do caminho ao notar uma estranha oscilação de poder logo adiante. A garota foca sua atenção nas raízes da árvore do mundo, que emitem um brilho mágico misterioso. Ela se depara com o corpo inanimado de Seo Yu flutuando levemente sobre um manto de energia verde. Seus olhos brilham intensamente ao observar o rapaz adormecido de forma tão calma no meio do caos. O jovem exala partículas brilhantes de seu peito, revelando que possui uma ligação com a natureza. Ela se aproxima devagar e percebe um círculo mágico repleto de trevos de 4 folhas ao redor dele. O protagonista continua desacordado enquanto a misteriosa energia o cura de todas as suas feridas. Ao mesmo tempo, a tela do sistema exibe um código de erro desconhecido e ativa um programa de vacina. Algum tempo depois, o rapaz finalmente desperta abrindo os olhos com uma expressão de surpresa. Ele se depara com o teto branco de um quarto e percebe de imediato que está deitado em uma maca. Seo Yu se senta com dificuldade massageando a cabeça por causa de uma forte dor que sente. Ele olha ao redor e logo nota os aparelhos médicos confirmando que está em uma sala de hospital. O protagonista toca a própria testa tentando entender se tudo aquilo que viveu não passou de um sonho. O rapaz recorda claramente que seu último momento, antes de apagar, foi encontrar uma elfa misteriosa. Ele também lembra que usou o enorme poder espiritual concedido por ela para derrotar o temido inventor. Seo Yu entra em pânico ao perceber que os eventos do livro mudaram e ele não liberou a tela de status. Em vez disso, a única coisa que ficou gravada em sua mente foi o sonho irritante de um erro do sistema.
Enquanto se questiona sobre o que aconteceu, uma voz feminina surge no quarto perguntando se ele acordou. O rapaz toma um susto enorme e arregala os olhos ao se deparar com a dona daquela voz suave. Diante dele está a bela jovem loira de olhos verdes que o encontrou desmaiado no Festival da Árvore. Ele repara em suas roupas finas e na aparência deslumbrante que a destaca como uma elite daquele mundo. Seo Yu diz o nome de Shin-ja em voz alta, deixando a garota extremamente assustada com a revelação. O protagonista percebe que está encrencado, pois sabe que ela é a herdeira do grupo mais rico da Terra. No livro, ela é descrita como uma estudante de elite imbatível, tanto nos estudos quanto no combate. Por ser tão orgulhosa, ela não aceitava que o protagonista do livro original fosse mais forte que ela. Com isso, ela acabou virando a maior rival do herói da história, batendo de frente com ele o tempo todo. O rapaz se pergunta por que ela está ali, enquanto ela elogia a capacidade dele de reconhecê-la de primeira. O rapaz fica sem entender nada e olha para a jovem herdeira com uma expressão totalmente confusa. De repente, a garota loira se ajoelha respeitosamente diante da cama dele e o chama de ancestral. Seo Yu entra em choque completo e abre a boca sem conseguir acreditar na atitude daquela rival de elite. A jovem abaixa a cabeça com reverência e diz que é uma honra imensa conhecer o grande ancestral dos elfos. O rapaz fica perplexo ao lembrar que o livro original realmente tinha uma lenda antiga sobre essa linhagem. A lenda conta que há 1000 anos várias raças como dragões e vampiros competiam para sobreviver. Entre as nações, a Coreia do Sul se destacava como território onde os elfos viviam ao redor da árvore. Seo Yu tenta entender os motivos que levariam a garota de elite a chamá-lo de ancestral dos elfos. De repente, a bela jovem se aproxima dele com um sorriso simpático e coloca a mão em seu ombro. Ela aponta para o ombro exposto do rapaz, revelando que há algo muito estranho marcado em sua pele. Ao puxar o tecido do pijama, Seo Yu leva um susto ao ver uma marca verde brilhante em seu ombro. O desenho em forma de trevo brilha intensamente, confirmando ser a lendária marca de um elfo. Ele se questiona sobre como aquela tatuagem mística surgiu, enquanto a jovem pede para ele não se preocupar. Ela explica que o segredo daquela marca sagrada em seu corpo só é conhecido por poucos membros de sua guilda. A garota diz com carinho que ele não precisa mais esconder sua verdadeira e nobre identidade dela. Seo Yu fica envergonhado e percebe que ela está cometendo um terrível mal-entendido sobre ele. De repente, a jovem herdeira segura as mãos do rapaz, com firmeza, deixando ele completamente sem reação. Ela pergunta animada se foi realmente o rapaz quem derrotou o temido vilão Inventor durante o festival. A garota o exalta como o salvador que despertou da grande árvore para protegê-los com o poder élfico. Ela revela que mandou investigar o passado dele, mas não encontrou absolutamente nada sobre sua vida. Seo Yu entra em pânico sabendo que os rumos do livro mudaram e tenta negar toda aquela história absurda. Sem dar ouvidos à negação do rapaz, a jovem se vira de costas para pegar um objeto misterioso. Ela segura uma caixa de madeira antiga nas mãos e questiona de forma provocativa se ele realmente não é um elfo. A herdeira destrava a caixa na frente dele para apresentar um segredo guardado por sua família. Dentro está uma joia dourada que ela apresenta como uma relíquia antiga que pertence aos antigos elfos. Seo Yu pensa em aceitar o teste, pois tem certeza de que nada vai acontecer e o mal-entendido será resolvido. Ele dá um sorriso confiante, planejando provar que é apenas uma pessoa comum sem nenhum poder élfico. O protagonista segura o amuleto dourado e diz que nada vai acontecer ao entrar em contato com o objeto. No mesmo instante, a joia reage de forma violenta, liberando uma intensa e ofuscante luz verde. O rapaz grita assustado sem entender os motivos daquela reação mágica inesperada diante da jovem. Ele sente uma enorme quantidade de poder fluindo da relíquia diretamente para o interior de seu peito. Ao sentir aquela forte vibração espiritual, o jovem recorda de onde já conhece aquela mesma sensação. E percebe que é a mesmíssima energia mística que sentiu antes de perder a consciência na batalha. A garota aponta entusiasmada para o ombro dele, mostrando que a marca de trevo está brilhando com a joia. Ela celebra o fato dele ser o ancestral, enquanto ele se desespera, pois nada disso existia no livro original. Seo Yu encara a relíquia flutuando em sua mão e tenta entender as mudanças que ocorreram em seu próprio corpo. Ele acha inacreditável ter reagido ao amuleto élfico antigo mesmo sem ter ativado a sua janela de status. O rapaz olha para a jovem e lembra que o inventor foi o responsável pela morte da mãe dela no passado. De acordo com a história original, ela só deveria descobrir a morte do vilão muito tempo depois de acontecer. Sabendo da gravidade da situação, o jovem decide improvisar um plano para manter o controle das coisas. O rapaz muda sua postura de forma séria e ordena que ela nunca revele a ninguém o segredo que testemunhou. Seo Yu mente com firmeza, assumindo que realmente é o lendário ancestral que os elfos tanto esperavam. Ele inventa que a alma da mãe dela o despertou para derrotar o vilão, mas que gastou toda a sua energia humana. O rapaz pede para descansar por um tempo e pergunta se ela teria algo saboroso para ele comer.
Aliviada, a garota se apressa dizendo que vai providenciar uma refeição imediatamente para seu ancestral. Seu Yul observa a herdeira sair correndo do quarto e respira aliviado por ela ter acreditado em sua mentira. Ele relaxa na cama, pensando em como foi fácil enganar a jovem mais rica e influente daquele mundo fictício. De repente, uma forte distorção de energia atinge o corpo do rapaz, deixando ele em choque completo. Ele solta um gemido de dor enquanto a relíquia dourada cai de sua mão sobre o lençol da maca. Uma fumaça verde começa a sair do peito do jovem enquanto ele se pergunta o que está acontecendo ali. Seu Yu percebe que o amuleto o rejeitou violentamente e se pergunta se não é capaz de controlar aquele poder. Ele olha para a própria mão sentindo uma estranha e adormecida pulsação de energia percorrendo suas veias. O rapaz recorda claramente das visões espirituais que teve com a elfa antes de desmaiar no festival. Ele se dá conta de que ganhou um poder diferente e único no lugar da lendária tela de status de nível S. Ao puxar o pijama, ele avista outra marca negra no outro ombro, revelando que pode usar o poder de outras raças. Xindia entra no quarto trazendo um carrinho de comida e pergunta toda animada se seu ancestral esperou muito tempo. Ela se curva, pedindo desculpas e promete servir tudo rápido, enquanto seu Yu pensa que nunca vai se acostumar com aquilo. O jovem fica tenso ao perceber como sua relação com a garota mudou drasticamente em comparação com a história original. Ele entra em completo pânico quando a jovem se aproxima demais de seu rosto, fazendo seu coração disparar de nervosismo. Ela serve uma sopa especial preparada pelo chefe da academia de super-humanos, esperando sinceramente que ele goste do prato. Mas o protagonista paralisa na mesma hora e começa a processar uma informação muito importante que ela acabou de revelar. Ele pergunta surpreso se realmente está na famosa academia de super-humanos enquanto olha para a comida em sua frente. A garota apenas responde com um sorriso radiante e gentil, confirmando que eles realmente estão nas dependências de lá. Ela se afasta calmamente para deixá-lo comer em paz enquanto o rapaz começa a saborear aquela refeição tão requintada. A herdeira abre as enormes cortinas do quarto, deixando a luz do sol iluminar todo o ambiente hospitalar onde ele estava. Seu Yu olha em direção à janela, com a colher na mão e fica impressionado com a bela vista que se revela diante dele. Com um belo sorriso no rosto, a jovem loira lhe dá as calorosas boas-vindas àquele local tão importante do mundo deles. Ela gesticula, apresentando oficialmente a imensa e majestosa estrutura externa da renomada Academia de Super-Humanos. Ela explica que aquela ala médica de ponta pertence ao grupo Xinhua e oferece o melhor tratamento de saúde possível. O rapaz dá um sorriso de canto ao perceber que estar ali pode facilitar muito seus planos de seguir o enredo original. Ele começa a devorar a comida de forma desesperada e selvagem, deixando a herdeira loira completamente sem graça com a cena. Ela se preocupa ao vê-lo se levantar, mas o rapaz garante que já está ótimo e diz que precisa falar de algo muito importante. Soyu se aproxima dela com um olhar sério e decidido para pedir um favor crucial que vai mudar o rumo das coisas dali em diante. A cena então muda para mostrar uma bela e majestosa vista aérea de toda a fortaleza da grande academia de super-humanos. Pelo pátio, as alunas comentam animadas sobre o boato de que a famosa herdeira do grupo Xinhua realmente se matriculou ali. Todos ficam maravilhados com a beleza dela, enquanto se perguntam quem é o rapaz incrivelmente bonito que caminha ao seu lado. Algumas pessoas no pátio começam a reconhecer o rosto do protagonista, lembrando dos eventos que aconteceram anteriormente. Seus antigos aliados observam a aproximação dele com olhares atentos e sérios, intrigados com a presença do jovem naquele local. O protagonista apenas exibe um pequeno sorriso misterioso e confiante enquanto caminha pelo pátio do estabelecimento. Ele sente que sua nova jornada na renomada instituição está finalmente prestes a começar de verdade para mudar seu destino. No topo do prédio, uma garotinha com um chapéu bizarro e um homem mascarado de cabelos brancos observam a multidão reunida. De repente, a garota flutua no ar, envolta por uma brilhante energia mágica rosa, iniciando sua descida em direção aos alunos. Ela dá as boas-vindas a todos flutuando de forma graciosa sobre o pátio para dar início à grande cerimônia de admissão. A jovem pede para todos darem o seu melhor para que possam se tornar super-humanos lendários e poderosos no futuro. A partir daquele momento, começa oficialmente a nova e agitada vida de Kang So-Yu dentro da prestigiada Academia de Heróis. Logo no primeiro dia, os estudantes começam a cochichar e apontar na direção dele, surpresos com o que estão testemunhando. Várias garotas ficam completamente encantadas com a beleza do rapaz que passa desfilando com o novo uniforme da escola. Mas a empolgação delas logo diminui quando alguém questiona como todos os status de combate daquele rapaz são de rank F. O protagonista cai de joelhos no chão, completamente arrasado ao confirmar a triste realidade de seus péssimos atributos. É revelado que a avaliação de admissão da escola é dividida em 3 fases distintas, começando pelo teste de força física. Logo em seguida, os novos alunos precisam encarar uma complexa prova teórica escrita para avaliar seus conhecimentos gerais. Por fim, eles realizam um teste prático de aptidão com armas para demonstrar a afinidade de combate de cada um dos novatos.
Na primeira etapa de força física, o rapaz quase não aguenta o peso e acaba recebendo a pior nota possível com o terrível Rank F. Durante a corrida de velocidade, ele tropeça feio e cai de cara no chão, garantindo mais um resultado humilhante de Rank F. Ao tentar usar o cristal de energia, ele faz uma força extrema, mas não consegue liberar quase nada, obtendo outro Rank F. O rapaz se lamenta pois o protagonista original dominava tudo com o Rank S, mas agora ele só consegue notas péssimas em tudo. Os outros alunos ao redor começam a rir e zombar dele, dizendo que até uma senhora idosa conseguiria vencê-lo facilmente. Ele grita de frustração internamente ao ver que seu plano perfeito de se destacar como o melhor aluno foi totalmente arruinado. No meio de toda aquela vergonha, o jovem místico desvia o olhar e sente uma presença extremamente poderosa se aproximando dele. Shinji aparece no centro de testes liberando uma quantidade absurda de energia mágica verde que impressiona a todos. A instrutora avalia o medidor de poder e anuncia em voz alta que a herdeira loira alcançou a impressionante marca de Rank B. Todos ficam em choque absoluto ao ver que uma novata já tem um nível de poder mágico equivalente ao dos próprios professores. Um rapaz pensa em ir falar com ela, mas seu colega o avisa que ela pertence a um patamar completamente inalcançável para eles. De repente, a herdeira loira avista Seoyu no meio da multidão e acena alegremente para ele, deixando o rapaz surpreso. Ela abre um sorriso maravilhoso e acena com carinho para o rapaz, sem se importar nem um pouco com a opinião dos outros alunos. Seoyu fica desesperado, implorando mentalmente para que a garota não o encare com aquela expressão cheia de orgulho. Os outros alunos percebem a intimidade e perguntam se há algo rolando entre eles, criando um enorme mal-entendido. Outro rapaz zomba dizendo que a herdeira estava apenas rindo dele e se pergunta como um perdedor de Rank F entrou ali. No mesmo instante, Shinji passa caminhando de forma imponente pelo pátio, silenciando os comentários maldosos deles. Um dos alunos tenta bajular a jovem elogiando seu excelente resultado no teste enquanto estende a mão para ela. Ela reage com um olhar extremamente sombrio e pergunta de forma fria por que ele está estendendo aquela mão imunda. O garoto entra em pânico completo ao sentir a aura assassina e intimidadora que a famosa herdeira emana naturalmente. O rapaz agradece mentalmente por ter pedido para ela não o chamar de ancestral em público, ou seria muito pior. A instrutora de óculos encerra oficialmente a primeira etapa e anuncia o início da próxima fase da avaliação. Todos os alunos se sentam em suas respectivas mesas para começar a aguardada prova teórica escrita da academia. O rígido examinador de Bigot adverte que o poder de combate é totalmente inútil seu conhecimento para usá-lo, enquanto os outros candidatos reclamam da extrema dificuldade das questões. Seoyu foca sua atenção no gabarito. Ele se preocupa ao lembrar que esse teste nunca foi detalhado no livro original, já que o antigo herói pulou essa parte. Como tirou nota mínima em todos os exames físicos, o rapaz se agarra à caneta decidido a gabaritar aquela prova. O jovem começa a preencher as respostas de forma incrivelmente rápida e concentrada, surpreendendo quem está ao redor. De repente, o próprio protagonista se assusta com a velocidade absurda com que está respondendo cada pergunta complexa. Ele percebe que sua mão simplesmente não consegue parar de escrever de maneira automática todas as soluções corretas. O rapaz percebe que sabe tudo por ter lido o romance original várias vezes e se anima com a chance de ficar em primeiro. De repente, o rigoroso instrutor bate a mão na mesa de um garoto ao lado, acusando ele de tentar colar do vizinho. O examinador avisa de forma intimidadora que colar é inaceitável para um herói e desclassifica o trapaceiro na hora. O aluno desesperado tenta implorar por uma segunda chance, mas o professor Fabius se recusa terminantemente a ouvi-lo. Com um rápido gesto de sua mão mágica, o instrutor cala a boca do jovem à força para restabelecer a ordem na sala. Fabius pede desculpas pelo incômodo, mas Seoyu responde tranquilamente, dizendo que já terminou de responder tudo. O mestre de bigode se vira com um olhar desconfiado ao questionar se o rapaz realmente conseguiu concluir todo o teste. Ele adverte que mesmo tendo os piores atributos físicos, o jovem não deveria fazer a prova escrita com tanto desleixo. Porém, ao passar os olhos pelas respostas na folha de exame, o instrutor fica totalmente chocado com o que vê. Ele chama a atenção do rapaz enquanto os outros candidatos na sala de aula observam a cena bastante curiosos. O professor grita furioso perguntando quem o jovem pensa que é para responder tudo com tamanha perfeição e audácia. Seoyu lhe engole em seco, mas tenta manter a calma sabendo que a personalidade daquele homem esconde um lado bom. O rapaz exibe um leve sorriso de canto planejando sua resposta para conquistar o respeito do rígido avaliador. Ele se levanta imponente e se apresenta como o homem que um dia vai se tornar o maior e mais poderoso de todos os heróis. O jovem desafia o mestre a observar de perto a sua trajetória e ver o quanto ele vai evoluir a partir daquele momento.
O examinador solta um sorriso de aprovação e elogia a determinação audaciosa do jovem, que supera até sua nota perfeita. O homem aceita o desafio ansioso pelo futuro, enquanto Seiyu comemora internamente por ter conseguido conquistá-lo. Ele sabe que mesmo sem as melhores habilidades, pode dar a volta por cima usando todo o seu conhecimento da obra original. Logo depois, os resultados das provas são divulgados no pátio e deixam todos os alunos em completo estado de descrença. O jovem conquistou o topo com nota máxima, superando até mesmo a herdeira do grande grupo e deixando todos chocados. Seiyu observa de longe o painel e comemora por ter garantido a liderança absoluta na importante etapa teórica. Com essa grande vitória, o rapaz consolida sua posição de destaque, restando apenas a última e decisiva etapa prática. A cena muda para mostrar um excêntrico instrutor de cabelos verdes, ativando um poderoso feitiço de invocação mágica. Um imenso e brilhante círculo mágico azul surge no meio do corredor, revelando uma gigantesca quantidade de armamentos. Os estudantes gritam maravilhados ao verem uma verdadeira armaria surgir do nada diante de seus olhos em segundos. O peculiar examinador apresenta a área e anuncia oficialmente o início do importante teste de aptidão com armas. Ele convida todos a escolherem qualquer equipamento disponível na sala, caso não tenham trazido suas próprias armas. O protagonista lembra que o herói do livro usava uma espada de uma mão, mas começa a cogitar uma alternativa diferente. Ele olha para o lado e pensa se não seria melhor escolher um arco dourado devido ao misterioso poder élfico que herdou. De repente, Shindia se aproxima de fininho e sussurra a palavra ancestral bem em seu ouvido, deixando o rapaz corado. Ele reclama envergonhado pedindo para ela nunca mais chamá-lo assim do nada, e muito menos em um ambiente público de testes. A garota elogia o excelente desempenho dele na prova teórica, dizendo com orgulho que já esperava ver seu ancestral no topo. Ela assume que ele fingiu ser fraco de propósito no exame de força física, enquanto ele se lamenta por não ser a atuação. De repente, a garota estende um arco imponente nas mãos dele, pedindo gentilmente para que ele utilize aquela arma. O arco possui um acabamento impecável e curvas elegantes, feito com um metal de altíssima resistência e brilho único. Ele reconhece na mesma hora o lendário e caríssimo arco de Elysium, que ela preparou exclusivamente para o seu ancestral. Ela pede para ele mostrar um pouco do seu verdadeiro potencial para que os outros alunos parem de subestimar sua força. A jovem herdeira fecha os punhos animada, dando o maior apoio do mundo para o rapaz, que fica bastante envergonhado com isso. O protagonista apenas agradece o valioso presente, com um sorriso amigável, tentando esconder o seu grande nervosismo. Ao segurar a arma, ele sente uma leveza incomum e uma paz incrível, como se já usasse aquele tipo de equipamento há anos. Mas de repente, uma forte e brilhante faísca mágica verde surge atrás dele, deixando o rapaz intrigado com a reação. Ele olha para trás, surpreso ao sentir seu ombro direito reagir de forma intensa ao simples toque do arco místico. No meio de suas reflexões, o jovem é interrompido abruptamente por uma voz grossa e séria, chamando sua atenção de lado. Um estudante alto e musculoso se aproxima encarando o rapaz de cima e pergunta qual é a verdadeira intenção dele ali. O protagonista reconhece na hora Choi Ji-hoon e se pergunta se ele também veio apenas para tentar arrumar uma briga. O jovem grandalhão se inclina para a frente e pergunta diretamente por que o protagonista está escondendo seu poder. Ele continua falando de forma muito firme, lembrando da pessoa que derrotou o perigoso vilão terrorista no festival. Ji-hoon crava os olhos no rapaz, afirmando com total certeza de que o herói misterioso daquele dia era realmente ele. O grandalhão insiste que ele foi o único responsável por derrotar o vilão, enquanto o rapaz tenta manter a compostura. O protagonista gagueja fingindo não saber de nada, enquanto entra em desespero, pensando se o rival o viu lutar de verdade. Ele lembra claramente daquele tenso momento no festival, quando o forte aliado tentou desferir um golpe contra o vilão. Naquele instante, o protagonista realizou um movimento inacreditável. Ji-hoon relembra que o rapaz conseguiu erguer e brandir com extrema facilidade a sua pesada espada usando apenas uma mão. Aquela era a lendária espada de ferro negro, que exige pelo menos um nível de força física de rank A para ser manuseada. O rival se diz chocado por vê-lo ali na cerimônia, mas acha ainda mais estranho ele ter tirado notas tão baixas no exame. Ele exige de forma agressiva que o rapaz pare com aquela palhaçada e revele logo quais são suas reais intenções por lá. Enquanto o grandalhão questiona a escolha do arco por parte do rapaz, Shindia aparece furiosa para intervir na conversa. Ela encara o oponente com desprezo e ordena que ele cuide da própria vida, chamando ele de um elfo degenerado e irritante. Ji-hoon rebate furioso, mas ela não recua, chamando ele de garoto insolente do rival grupo Suseong para provocá-lo ainda mais. Os herdeiros das maiores corporações da Coreia do Sul começam a se encarar prestes a iniciar uma briga ali mesmo no pátio. Os aliados do grandalhão correm para segurá-lo antes que a situação piore, implorando para que ele pare imediatamente. Ao mesmo tempo, o protagonista coloca a mão no ombro de Tia pedindo com calma para que ela também se acalme e evite brigas. A discussão é interrompida quando o instrutor de cabelos verdes chama o nome de Choi Ji-hoon para realizar o seu teste.
O rival grandalhão se afasta em direção à arena, mas avisa ao protagonista com um olhar intimidador que estará observando ele. A jovem loira reclama bastante do comportamento do rival, enquanto o rapaz lembra que eles já eram grandes rivais no livro. O protagonista percebe que o rival é muito mais perspicaz do que imaginava e decide ser extremamente cauteloso dali em diante. O avaliador elogia a escolha ousada da pesada e valiosa espada de ferro negro que Ji-hoon selecionou para demonstrar sua força. Em seguida, ele ativa o robô de treinamento místico e desafia o jovem herdeiro a mostrar tudo o que é capaz de fazer em combate. A máquina metálica avança em alta velocidade contra o rapaz que aguarda de forma firme, segurando sua enorme arma dourada. Ji-hoon bloqueia o primeiro golpe do robô com maestria, gerando uma forte onda de faíscas ao colidir com o escudo inimigo. Mas o androide de treino se mostra muito rápido e consegue desferir um forte chute que afasta o jovem herdeiro da disputa. Furioso com a esquiva da máquina, o rapaz grita com toda a sua força e ergue a sua pesada espada para desferir um golpe fatal. Com um único e avassalador movimento descendente, ele corta o robô metálico de combate ao meio, liberando uma imensa energia azul. A plateia vibra entusiasmada, elogiando o poder destrutivo do rapaz e comentando como a vida é injusta com quem é tão perfeito. O instrutor de óculos avalia o estrago em seu tablet, elogiando a força bruta, mas ressalta que as habilidades dele são fracas. Ji-hoon estala a língua irritado com a crítica, enquanto o mestre de cabelos verdes convoca o próximo candidato para a arena. Chega um momento tão esperado quando o nome de Kang So-yu é anunciado em voz alta para que ele se dirija ao centro do pátio. Shin-Jia sussurra palavras de incentivo desejando boa sorte ao seu ancestral enquanto ele responde de forma bastante tímida. Uma imponente instrutora, que usa um tapa-olho, pergunta se ele realmente é o candidato anunciado e ele confirma de imediato. Ela olha para a ficha em suas mãos e comenta de forma bastante cética sobre o rapaz que tirou nota F em todos os testes físicos. A mulher dá uma bronca no rapaz, questionando se ele está levando o local na brincadeira enquanto ele apenas abaixa a cabeça. No entanto, ele lembra que seu ombro direito reagiu ao segurar o arco e sentiu a mesma bênção mágica da sagrada árvore do mundo. O rapaz se posiciona com determinação confiante de que aquela incrível sensação espiritual vai finalmente se manifestar nele. A instrutora avisa que o alvo padrão fica a 1000 metros de distância e pede para ele apenas tentar acertar um tiro. De repente, o olhar da instrutora muda completamente ao perceber a postura perfeita e focada que o jovem adotou. O protagonista mira de forma extremamente concentrada, enquanto uma intensa energia verde envolve todo o seu corpo. Com um disparo espetacular, ele solta a flecha mágica, gerando uma rajada de vento devastadora ao seu redor no pátio. O projétil viaja em alta velocidade e atinge com precisão cirúrgica o centro perfeito do alvo a 1000 metros dali. O jovem sorri confiante ao ver que a mística bênção da árvore do mundo realmente habitou seu corpo com grande força. A examinadora fica sem palavras tentando entender como um mero aluno de Rank F conseguiu liberar tamanha energia. O rapaz faz mais um disparo rápido e atinge exatamente o mesmo local que a flecha anterior estava posicionada. Alguns alunos cochicham achando que o rapaz errou o segundo tiro, já que só consegue avistar uma flecha fincada no alvo. Mas Choi Ji-hoon aparece sério e pergunta se eles ficaram cegos, interrompendo os comentários idiotas daqueles garotos. O herdeiro do grupo Suseong aponta diretamente para o alvo e manda os estudantes olharem com bastante atenção para lá. A cena mostra que o segundo disparo foi tão certeiro que partiu a primeira flecha ao meio, derrubando os pedaços no chão. Todos ao redor ficam em choque completo e começam a gritar surpresos, achando aquela habilidade mística inacreditável. Shin-Jia junta as mãos e exibe um olhar radiante de extrema felicidade e orgulhosa do grande feito de seu ancestral. So-Yu mantém uma postura calma e imponente, sabendo que provou seu enorme valor na frente de todos da academia. Mas um de seus disparos certeiros viaja rapidamente pelo ar, deixando um rastro de luz verde brilhante no caminho. A flecha atinge o mesmo ponto com perfeição absoluta, dividindo a anterior de maneira espetacular e impressionante. Ele repete a façanha várias vezes, provando que sua imensa precisão cirúrgica não se trata apenas de mera sorte. A multidão entra em completo delírio com a sequência perfeita de acertos, enquanto o jovem herói mantém a calma. De repente, a instrutora de tapa-olho corre em sua direção e segura firme o ombro de So-Yu, chamando seu nome bem alto. Ela se curva pedindo desculpas sinceras e diz que sua pontuação perfeita merecia muito mais do que a nota máxima de Rank A. A mulher fica com o rosto corado de emoção, enquanto o rapaz se preocupa com a reação exagerada e perigosa dela ali. O jovem sorri satisfeito ao constatar que o grande poder de elfo realmente habitou seu ombro e vai dar muito certo. Os alunos elogiam as incríveis habilidades de arquearia do rapaz e comentam que até a beleza dele é de nível superior. Shin-Jia fica séria e pensativa ao perceber que seu ancestral acabou chamando muito mais atenção do que deveria por lá. Os diretores sobem ao palco anunciando o fim dos testes e encerram oficialmente a grande cerimônia de admissão de todos. O protagonista abre a porta de seu alojamento na escola, ansioso para finalmente conhecer o seu próprio aposento privado.
Ele fica maravilhado com o tamanho imenso do apartamento de luxo e comemora por ser muito melhor do que sua antiga casa. O jovem corre para o banheiro e fica super feliz ao descobrir que há até uma banheira moderna e requintada para relaxar. Ele começa a tirar o uniforme pensando em tomar um banho bem demorado para dormir profundamente após um dia tão cansativo. Enquanto isso, uma mão firme bate na porta de madeira que leva diretamente ao luxuoso escritório da presidência da escola. O imponente instrutor de máscara preta e cabelos brancos abre a porta e convida a pessoa a entrar de maneira formal. Ele relata que trouxe notícias importantes enquanto a pequena presidente de chapéu acena alegremente para recepcioná-lo. A garotinha apoia as mãos com um sorriso amigável e pergunta se o relatório é sobre o desempenho dos novos alunos de elite. O mascarado diz que a informação é especificamente sobre Seul, e ela logo lembra do garoto que tirou rank F em tudo. Ela recorda que ele gabaritou a prova teórica e ainda recebeu nota máxima no teste de armas de forma totalmente comum. O assistente confirma tudo e se pergunta se o misterioso protagonista não estaria ocultando seus atributos de propósito. A pequena presidente aposta animada que ele é um mestre disfarçado, mas o assistente diz de imediato que não é bem assim. Ele garante que a força do rapaz realmente é rank F, pois seus braços tremeram muito ao puxar a pesada corda do arco. O homem lembra que ela conhece muito bem o seu poder visual de análise ao ativar o seu brilhante olho esquerdo azul. Diante da revelação, ela questiona o que ele realmente pensa do jovem que tem status baixos, mas uma arquearia divina. O mascarado diz que ele possui uma mira mística ou até mesmo a lendária habilidade passiva de mestre de armas em combate. Ao ouvir a análise detalhada, a pequena líder exibe um sorriso de canto, bastante misterioso e satisfeito com a novidade. Achando tudo aquilo fascinante, ela ordena formalmente que o assistente passe a vigiar os passos do rapaz bem de perto. O homem de cabelos brancos confirma que já pretendia colocá-lo sob observação intensiva devido aos mistérios dele. Enquanto é vigiado em segredo pelos diretores, o protagonista dorme profundamente espalhado no chão do seu novo quarto. No dia seguinte, a professora de óculos inicia a aula explicando sobre as principais funções de um herói de verdade. Ela pergunta para a turma quais são essas categorias e Shindia se apressa em levantar a mão para responder tudo. A jovem herdeira dita as regras citando o salvamento de vidas e a exploração de calabouços perigosos em áreas urbanas. Por fim, ela conclui dizendo que a terceira e mais importante função é a total eliminação de monstros e vilões do mundo. A professora elogia a resposta e anuncia que o foco principal da aula de hoje será sobre os perigosos vilões. Ela questiona se todos sabem do recente ataque terrorista ocorrido no Festival da Árvore do Mundo, assustando o rapaz. Um holograma de Fialialo é exibido revelando que o vilão foi capaz de neutralizar até mesmo grandes heróis de rank S. Ela ressalta que o estrago seria uma catástrofe nacional se o herói misterioso não tivesse parado o vilão a tempo. Nesse momento, Choi Ji-hoon olha discretamente para trás encarando o protagonista, que percebe imediatamente o seu olhar. Ao ser notado, o rival apenas desvia o olhar rapidamente, mantendo a sua postura séria e compenetrada na aula teórica. Shindia manda um joinha de incentivo para Seo-yu, que tenta se tranquilizar pensando que vai dar tudo certo na escola. A docente de óculos retoma a explicação ressaltando que a instituição de ensino tem apenas um grande objetivo. Ela garante que todos ali vão vencer qualquer monstro que enfrentarem e pede para que confiem cegamente nos instrutores. Sabendo exatamente do futuro, o protagonista dá um sorriso discreto, ansioso pelos próximos eventos emocionantes. Atrás dele, o estudante gordinho gaba-se dizendo que cortaria a cabeça do vilão, facilmente fazendo os colegas rirem. O protagonista arregala os olhos em choque ao escutar o nome de Choi Kang-mi sendo mencionado por aqueles estudantes. Os garotos continuam conversando e rindo de piadas bobas, sem terem a menor noção do terrível perigo que os aguarda. Ao focar no rosto sorridente de Choi Kang-im, o jovem místico lembra do trágico destino que está prestes a acontecer. Ele recorda que por causa daquele rapaz, um verdadeiro banho de sangue vai acontecer nos corredores da renomada escola. A cena foca no mascarado Pyo Jin-woo, que assume a palavra para explicar que o rank F é o nível mais baixo de um herói. O painel detalha que cada rank possui valores de 1 a 99, gerando grandes diferenças de força no mesmo nível. Seo-yu escuta a explicação sobre a enorme diferença de poder e aproveita para olhar discretamente para o fundo da sala. O gordinho Choi Kang-im dorme profundamente na mesa alheio ao fato de que sua vida corre um imenso perigo em breve. De acordo com o enredo original, em apenas uma semana muitos alunos perderão suas vidas sob a afiada lâmina do assassino. Na verdade, toda aquela tragédia será causada por um monstro metamorfo que vai matar o rapaz e assumir a sua identidade. Sabendo que o terrível doppelganger vai iniciar esse massacre, o protagonista planeja uma forma de evitar a tragédia. Ele quebra a cabeça pensando em como abordar o garoto para alertá-lo quando de repente ouve o instrutor chamar seu nome. O jovem leva um grande susto ao perceber que o mestre mascarado notou sua óbvia falta de atenção no meio da importante aula.
Seu Yu se levanta constrangido com todos o encarando e se pergunta se foi escolhido por ter gabaritado a prova teórica. O instrutor o desafia a responder uma pergunta complexa para provar que realmente merece a nota máxima que conquistou. O mascarado pergunta qual é o quarto elemento crucial, além dos atributos de habilidades e características de combate. O protagonista engole em seco e começa a puxar, pela memória, a resposta exata para aquela pergunta do examinador. Com total convicção e firmeza em seu olhar, o rapaz responde em voz alta que a variável que falta são os itens mágicos. O mestre de cabelos brancos acha a resposta muito simples e decide elaborar uma questão muito mais complexa e capciosa. Ele projeta o holograma de uma lendária espada flutuante de Rank S usada por um herói ativo muito poderoso daquele mundo. Com a projeção da poderosa arma brilhando na tela, o instrutor joga um novo desafio mental para toda a classe de alunos. Ele propõe um embate hipotético entre o herói B com a arma lendária contra o herói S com uma arma comum de nível inferior. Choi Ji-hun toma a frente com arrogância e responde de imediato que o guerreiro de Rank S venceria o combate facilmente. Ele justifica dizendo que um bom equipamento jamais conseguiria superar uma diferença de 2 ranks inteiros nos atributos. O mascarado Pyo Jin-ho encara o jovem herdeiro arrogante de forma bastante fria e séria, deixando o clima tenso na sala. Com extrema frieza, o professor pergunta diretamente se havia dirigido a palavra a ele, calando o garoto na mesma hora. Ele ameniza dizendo que ter confiança ao responder é uma boa atitude, enquanto o aluno descontente murmura de raiva. O mestre volta a focar sua atenção em Seu Yu e pergunta se ele concorda com a afirmação feita pelo arrogante colega. O protagonista coloca a mão no queixo pensativo, ponderando com cuidado as palavras que usará para dar sua resposta. Ele diz que concorda em partes, mas afirma convictamente que o guerreiro de Rank S nem sempre sairá vencedor da batalha. Os outros alunos zombam de sua resposta, dizendo que aquilo é apenas um delírio ridículo e típico de um perdedor Rank F. Mas o instrutor demonstra bastante interesse pela opinião do rapaz e pede para explicar os motivos de seu raciocínio. O rapaz explica que, embora a diferença de status seja grande, o abismo de poder entre armas B e S também é gigantesco. Ele detalha que a arma comum seria destruída no primeiro choque, deixando o herói indefeso contra o herói B armado. O mestre elogia a brilhante perspicácia do rapaz e confirma diante de todos que a sua brilhante linha de raciocínio está correta. Ele adverte que existem muitas variáveis no combate e Shinji aproveita para mandar mais um sinal de apoio de longe. O professor aponta o dedo e finaliza o ensinamento, ordenando que os alunos jamais confiem cegamente apenas em seus atributos. Ao questionar se todos entenderam, os estudantes respondem em coro, confirmando de forma bastante enérgica e respeitosa. A cena termina mostrando o corredor silencioso e iluminado pela suave luz do sol, que entra pelas belas janelas da escola. O protagonista caminha pensativo pelo longo corredor, refletindo sobre a imensa quantidade de poderes daquele mundo. Como não possui mais a poderosa janela de status de Rank S, ele precisa focar em suas novas e únicas habilidades. O jovem percebe que a misteriosa marca do Elfo Verde em seu ombro lhe concedeu um poder totalmente inédito. Devido a um erro místico do sistema, ele agora é capaz de ignorar qualquer requisito necessário para equipar item. Enquanto pensa sobre quais devem ser as suas prioridades, o rapaz é surpreendido por uma movimentação logo à frente. Ele avista de longe o gordinho Choi Kang-im conversando distraidamente com seu colega no meio do amplo corredor. O rapaz decide que sua primeira missão urgente deve ser alertar aquele garoto sobre a ameaça do Doppelganger. Sekyo Yu se aproxima com passos firmes, chamando o nome de Choi Kang-im, que se vira surpreso com a repentina abordagem. Com seriedade, o protagonista avisa que precisa falar algo de extrema importância, deixando os dois rapazes desconfiados. O gordinho reage de forma bastante áspera e impaciente, exigindo saber o que aquele fracassado de Rank F quer com ele. Ele pensa em revelar que em uma semana o garoto será brutalmente assassinado por um monstro metamorfo terrível. O jovem desiste da ideia ao perceber que seria impossível explicar a origem de toda aquela informação do futuro. Ele decide que é melhor inventar uma desculpa indireta para alertar o garoto sem levantar suspeitas desnecessárias. Com um olhar muito firme, o protagonista ordena para que ele não vá de jeito nenhum ao cassino durante este fim de semana. O amigo do gordinho solta um suspiro aliviado, pensando bobagens enquanto Seo foca em salvar a vida do rapaz. O garoto entra em pânico completo, achando que o rapaz está ameaçando denunciar o seu vício secreto em jogos de azar. Furioso, ele agarra o colarinho do protagonista, exigindo saber como descobriu seu segredo e se andou investigando sua vida. Ele grita dizendo que sempre o odiou e o chama de lixo sem poder ou influência, que não devia se meter com pessoas ricas. O herói fica indignado ao ouvir o garoto reclamar e ainda zombar de sua proximidade com a bela e rica Shindia. O gordinho berra com inveja, revelando que ele também gostaria de andar de mãos dadas e sair com a bela herdeira loira. Enquanto o rapaz reclama do terrível mau hálito do garoto Shindia, surge silenciosa e com uma aura sombria atrás deles.
Ela agarra o agressor por trás e pergunta de forma ameaçadora quem gostaria de segurar a mão de alguém tão patético. Com extrema brutalidade, a jovem joga o garoto de cara contra o chão do corredor por ter incomodado o seu ancestral. O gordinho fica completamente nocauteado e estirado no piso enquanto o outro aluno observa a cena, em estado de choque. Logo em seguida, a bela herdeira se vira com um sorriso radiante e pergunta com carinho se o seu ancestral está bem. Seu Oyu apenas exibe uma expressão de puro pavor e suor frio diante da força destrutiva e personalidade assustadora dela. O pobre garoto vai parar na enfermaria com o pescoço quebrado e chorando traumatizado com a força da herdeira loira. Nenhuma punição é dada a ela, devido ao enorme poder de sua família, deixando o protagonista assustado com tal influência. Por estar hospitalizado, o garoto não poderá ir ao cassino, evitando assim o seu trágico assassinato pelo metamorfo. O protagonista observa o desenrolar dos fatos e percebe que as coisas tomaram um rumo totalmente diferente do esperado. Ele se dá conta de que o enredo original da história foi completamente alterado por suas ações dentro da academia. Mas o jovem teme que o monstro metamorfo não desista de agir e acabe escolhendo outra vítima inocente para assassinar. Ele sabe que alguém precisa intervir para impedir aquela tragédia e percebe que o único capaz de fazer isso é ele mesmo. De repente, o rapaz sai de seus profundos pensamentos ao ouvir o anúncio de um importante e perigoso desafio escolar. O instrutor apresenta a tabela de duelos e revela que o adversário de Seo Ayu no combate e treino será Choi Ji-hoon. Os alunos conferem seus oponentes enquanto o professor ordena que todos se dirijam imediatamente para o campo de treino. O protagonista lamenta muito por ter dado o azar de cair logo contra o rival de rank A que o encara com muita seriedade. O herói sabe que vencer o rival armado com a espada de ferro negro de forma direta seria uma missão impossível no momento. Ele sabe que com seus baixos atributos físicos mesmo disparando sem flechas não causaria quase nenhum dano ao oponente. Por conta disso, todos na arquibancada comentam rindo que aquele duelo será uma vitória extremamente fácil para o rival. O protagonista entra na arena de combate ciente de que as pessoas esperam uma derrota humilhante e muito rápida dele. Ele solta um longo suspiro desanimado enquanto o instrutor mascarado chama formalmente antes do início da batalha. O mestre de cabelos brancos estende a mão entregando uma adaga mística de bainha marrom nas mãos do jovem surpreso. Ele explica que até mesmo os arqueiros precisam portar uma adaga reserva para os momentos de combates a curta distância. O rapaz agradece o valioso item surpreso por ver que o rígido e frio instrutor está secretamente cuidando de sua segurança. O instrutor ordena que eles entrem no campo de força mágico e anuncia o início imediato daquele aguardado duelo de treino. O mestre avisa que os protocolos de segurança estão ativos e que nenhum dos dois vai sofrer ferimentos reais na arena. No entanto, ele averte que a dor dos golpes desferidos ainda será sentida de forma extremamente real por ambos no duelo. A arena de força brilha intensamente ao redor dos dois jovens guerreiros, dando início ao eletrizante combate de treino. O protagonista fecha os olhos, concentrando todo o seu poder élfico ganho através do misterioso erro da Árvore do Mundo. Faltando apenas uns sets para o início, Kang Soyu foca totalmente e começa a traçar sua melhor estratégia de combate. O sinal de início é dado e Choi Ji-hoon avança em alta velocidade empunhando sua gigantesca espada preta. O protagonista sabe que sua única chance é manter distância do rival e atacá-lo de longe com suas flechas. Ele puxa uma flecha e mira com firmeza, com o arco pronto para disparar contra o oponente que se aproxima. Para a surpresa do rapaz, o adversário surge diante dele em um piscar de olhos anulando qualquer reação. O rival desfere um golpe poderoso de cima para baixo e Seioyu consegue bloquear o ataque no último segundo. Ji-hoon fica impressionado com a incrível velocidade de reação do oponente que mal consegue respirar de pavor. O poderoso adversário encara o protagonista caído no chão e começa a questionar a verdadeira força dele. Ele pergunta com desconfiança se o jovem no chão é realmente um caçador de nível F, como todos dizem por aí. O rival começa a se afastar pensando que talvez tenha se enganado sobre o rapaz, que apenas geme de dor no chão. Sentindo-se totalmente impotente, o protagonista percebe a enorme diferença de atributos físicos entre eles. Ji-hoon admite que pegou pesado demais e promete acabar logo com aquilo, para não envergonhá-lo ainda mais. A plateia começa a vaiar intensamente comentando que o combate foi decepcionante e que o garoto devia desistir. Uma imensa onda de determinação e orgulho surge no peito do jovem, que se recusa a aceitar aquela derrota fácil. Enquanto o rival ergue a espada, ele se lembra que não pode morrer na arena e decide arriscar tudo o que tem. O herói segura sua adaga reserva com extrema firmeza, pronto para usar até a última gota de sua energia. Ele grita com toda a sua força, enquanto uma misteriosa energia verde começa a brilhar intensamente em seus olhos.
O rapaz fica surpreso ao sentir uma poderosa aura mística emanando repentinamente de todo o seu corpo. A luz verde consome o local e ele percebe que todo o cenário ao redor parece ter desaparecido de sua vista. A sensação é exatamente a mesma de quando ele se conectou com a árvore do mundo, com uma brisa suave envolvendo-o. Uma voz misteriosa surge em sua mente, dizendo para ele confiar seu corpo inteiramente ao caminho do vento. O jovem foca seu olhar brilhante tentando compreender o significado daquela misteriosa mensagem espiritual. De repente, ele consegue enxergar perfeitamente uma linha vermelha que representa o ataque hostil do adversário. O protagonista posiciona sua lâmina com precisão absoluta ao visualizar o ponto exato para interceptar o golpe. Ele executa um movimento rápido fatiando a linha de ataque do oponente com uma precisão simplesmente inacreditável. Guiado pelo fluxo do vento, o herói canaliza toda a energia restante no movimento preciso de sua pequena adaga. Confiando totalmente na misteriosa força espiritual, ele move seu corpo em perfeita harmonia com o fluxo místico. O choque devastador entre as duas armas gera um estrondo enorme que ecoa por toda a arena de batalha. Ji-Hoon recua visivelmente chocado ao perceber que seu ataque avassalador foi repelido com tanta facilidade. Todos na arena ficam em choque ao ver que um Rank F conseguiu bloquear a espada gigante de um oponente de Rank A. A plateia vai à loucura enquanto Xin-Jiao observa a cena com um sorriso orgulhoso pelo sucesso de seu ancestral. O rival fica extremamente irritado e cerra os dentes indignado por ter sido parado por alguém de nível tão baixo. O próprio protagonista encara sua adaga confuso sem entender como foi capaz de realizar uma façanha tão incrível. Sem tempo para hesitar o adversário, avança novamente com fúria total, erguendo sua enorme espada para atacar. As linhas vermelhas de perigo surgem novamente diante dos olhos verdes do protagonista que se prepara para agir. Faíscas voam pela arena enquanto ele bloqueia habilidosamente cada um dos golpes rápidos desferidos pelo rival. Ele reconhece que com sua força atual, desviar e bloquear os golpes é o máximo que ele consegue fazer no momento. O jovem sabe que suas mãos já estariam destruídas se não fosse pela barreira protetora daquela adaga especial. O combate fica ainda mais intenso com faíscas brilhando a cada colisão violenta entre a adaga e a grande espada. O barulho metálico ecoa por todo o campo de treinamento enquanto os dois continuam trocando golpes sem parar. O instrutor tático de máscara observa o duelo com atenção, se perguntando se aquele é mesmo o limite do garoto. Gritando furiosamente, o rival tenta desferir o golpe final, enquanto Seoyu se move rapidamente para desviar. O herói foca totalmente sua atenção ao perceber uma nova oportunidade de contra-ataque surgir bem diante dele. O rapaz se dá conta de que aquela energia verde não vem de fora, mas sim de dentro de seu próprio corpo espiritual. Decidido a aproveitar a chance, o protagonista pega impulso na corrente de vento e avança direto contra o rival. Ele executa um avanço extremamente rápido e precisa desferindo um golpe direto contra o peito do forte adversário. O rival arregala os olhos completamente perplexo ser atingido de forma tão repentina pelo jovem de nível F. A arquibancada inteira fica em silêncio absoluto diante daquele movimento espetacular que ninguém esperava ver. O protagonista respira com muita dificuldade, demonstrando extremo cansaço físico após realizar aquele ataque. Ele lamenta ao perceber que sua força atual não é suficiente sequer para arranhar a pesada armadura do adversário. O protagonista é atingido por um chute certeiro e devastador do rival no meio do combate de treino. Ele cai pesadamente de costas no chão da arena, enquanto seu oponente permanece de pé vitorioso. O sistema anuncia o fim do duelo e declara Choi Ji-Hoon como o grande vencedor daquela disputa intensa. Seoyu levanta com dor enquanto ouve os alunos comentarem que ele até que aguentou muito bem para o nível F. Os instrutores conversam surpresos com o fato do jovem demonstrar tanta habilidade com a adaga sendo um arqueiro. A professora desconfia que o rapaz tenha falsificado seu status, mas o outro mestre nega essa possibilidade. O experiente instrutor explica que as reações e os movimentos musculares do jovem eram de fato de um nível F. Ele afirma que os atributos físicos do rapaz são terríveis, existindo apenas uma explicação para o que houve. O mestre deduz que Seoyu possui um traço irregular, enquanto o rapaz dá um sinal de positivo ao seu adversário. Ele conclui mentalmente que se os status do garoto subissem ele, poderia facilmente alcançar o topo do ranking. No final de semana, o protagonista tenta aproveitar uma manhã tranquila enquanto toma seu café da manhã. Ele observa o refeitório completamente vazio e percebe que os outros alunos devem estar se divertindo fora dali. O jovem sente dores terríveis por todo o corpo devido ao esforço extremo que fez em seu duelo do dia anterior. Seus pensamentos continuam focados no terrível metamorfo, enquanto ele tenta bolar um plano para deter o monstro. O rapaz percebe que mesmo conhecendo o futuro, seria arrogância extrema pensar que consegue controlar tudo sozinho. No meio de suas reflexões, o rapaz se sobressalta ao ouvir alguém chamá-lo de ancestral com bastante entusiasmo. Shinjia aparece de repente ao lado da mesa perguntando com curiosidade o motivo de sua aparente preocupação. Ele pede educadamente para que ela use aquele título, mas a garota loira não vê nenhum problema nisso.
A jovem sorri, dizendo que eles estão completamente sozinhos no imenso refeitório e que não há com o que se preocupar. Ela revela que assistiu ao duelo do dia anterior e o protagonista lembra que a loira ficou em primeiro no torneio. O herói diz que deve ter passado vergonha, mas a herdeira exclama animada que a luta dele foi incrível e espetacular. Ela elogia o rapaz por conseguir repelir todos os ataques inimigos mesmo, ocultando deliberadamente o poder de elfo. Seosu tenta explicar que não foi bem assim, mas a garota coloca o dedo em seus lábios pedindo para ele ter cuidado. A loira adverte de forma carinhosa que o imenso poder dele atrairá o interesse indesejado de outros alunos da escola. Curioso, o protagonista tenta perguntar sobre os outros estudantes enquanto a jovem se esquiva desviando o olhar. Desconversando rapidamente, ela apenas insiste para que ele oculte suas incríveis habilidades de forma mais rigorosa. O protagonista fica pensativo tentando entender o que a herdeira realmente quer dizer ao falar sobre seu poder real. Ele se lembra de seu erro de sistema, que permite equipar livremente qualquer tipo de artefato de diferentes raças. Ao usar essa habilidade mística única, as características especiais daquela raça começam a se manifestar em seu corpo. No entanto, o jovem sabe que o efeito possui um limite de tempo estrito, de apenas um mini, antes de ser repelido. Ele solta um suspiro cansado, ciente de que artefatos antigos são raríssimos e extremamente difíceis de se encontrar. Shindia o conforta gentilmente dizendo que ele não deve carregar todos os seus fardos sozinho quando estiver sofrendo. Ela sugere com carinho que mesmo sendo um ser incrivelmente forte, ele poderia depender da força de outras pessoas. As doces palavras da jovem herdeira ecoam na mente do protagonista, que reflete pensativo sobre o conselho recebido. Ela confirma com entusiasmo, garantindo que sempre haverá alguém próximo de braços abertos pronto para ajudá-lo. Animada, a herdeira loira se voluntaria para ser a primeira pessoa a oferecer todo o suporte que ele precisar. O protagonista estende a mão e faz um carinho afetuoso na cabeça da garota, pegando-a completamente de surpresa. Ele agradece sorridente, revelando que as palavras dela clarearam sua mente e agora ele sabe exatamente o que fazer. O jovem se despede de forma alegre e se retira do refeitório, deixando a herdeira loira para trás da mesa. Shindia leva a mão à cabeça, com o rosto levemente corado ainda, processando o inesperado gesto de carinho do herói. A cena muda para um memorial de pedra cercado por belas flores, onde as pessoas prestam homenagens em silêncio. Várias coroas de flores brancas e retratos estão organizados de forma respeitosa diante da grande lápide escura. Uma pessoa se aproxima com cuidado e deposita mais uma flor branca junto às outras homenagens de despedida. Uma elegante mulher vestida de preto e com um grande chapéu se ajoelha respeitosamente diante do memorial de pedra. Ela se levanta, revelando seus belos olhos dourados no momento em que o protagonista se aproxima do local solene. O jovem estende a mão, oferecendo gentilmente uma flor branca para a misteriosa mulher vestida com roupas de luto. Ele se ajoelha para prestar suas condolências, orando em silêncio pela paz eterna das almas dos falecidos heróis. O rapaz lamenta profundamente a terrível tragédia que tirou injustamente a vida de 9 inocentes no ataque. Ela fica bastante comovida ao ouvir as sinceras palavras do rapaz sobre a sequência trágica de mortes recentes. O protagonista se levanta educadamente e pede licença para se retirar após concluir suas sinceras homenagens. A misteriosa mulher de preto se vira surpresa e pergunta o que exatamente o jovem acaba de dizer. Seu Yu finge surpresa ao reconhecer Yuhua como a poderosa líder da famosa guilda Bihon. Ele analisa a postura perfeita e o sofrimento dela antes que a líder o chame com bastante seriedade. Com um olhar extremamente intimidador, ela exige saber onde o jovem conseguiu aquela informação secreta. O protagonista sente um frio na espinha ao perceber quão assustadora e perigosa aquela mulher pode ser. Ele tenta respirar fundo e manter a compostura, pedindo com calma para que ela não se exalte ali. O rapaz revela sem rodeios que sabe exatamente quem é o verdadeiro culpado por trás daquele incidente trágico. Ele propõe uma aliança, afirmando com convicção que pode ajudá-la a capturar o terrível assassino. Ela desconfia do jovem cadete e o adverte dizendo que ele deveria saber muito bem com quem está lidando. A líder se apresenta formalmente e pergunta se ele é realmente capaz de aguentar as graves consequências. O herói sorri sabendo que ela não acreditaria de primeira e decide mudar sua abordagem para convencê-la. Ele começa a revelar detalhes cruciais sobre o assassinato dos membros da guilda ocorrido na semana passada. O jovem diz o nome do vilão Doppelganger, deixando a líder completamente em choque com tal revelação. Espantada, ela exige saber como ele conhece aquele nome, concluindo que ele não é um simples cadete comum. Seo Yu pergunta se isso já é o bastante para ela confiar nele, mas uma lâmina surge rente ao seu pescoço. Em um movimento veloz, Yu Hua o encurrala apontando uma arma brilhante diretamente para a garganta dele. O protagonista implora por sua vida enquanto ela o questiona sobre sua identidade e reais intenções. O rapaz reconhece a habilidade única dela de materializar armas feitas puramente de mana em um piscar de olhos.
Ela pressiona a adaga exigindo saber seu objetivo real, mas ele insiste que deseja apenas capturar o vilão. Ele alerta que se não pararem o monstro agora, a academia será atacada e muitas vidas inocentes serão perdidas. O jovem pergunta se ela vai mesmo permitir que a terrível tragédia da semana passada se repita sem fazer nada. Ele pede para ela acreditar em suas palavras e garante que seu plano secreto é infalível para deter o inimigo. A líder da guilda hesita por um breve momento enquanto analisa friamente a expressão sincera do jovem cadete. O vento sobra suavemente as flores brancas deixadas no memorial, enquanto o destino de ambos é decidido ali. Yuhua parece finalmente ceder e começa a processar a gravidade daquelas informações trazidas pelo rapaz. Ela desfaz sua lâmina mágica e aceita ouvir o plano do garoto, que comemora internamente pelo sucesso inicial. O protagonista solta um suspiro de alívio e exibe um sorriso amigável, confiante no rumo que as coisas tomaram. O jovem se aproxima para sussurrar os detalhes do plano, revelando que a operação deve começar naquela mesma noite. A cena muda, mostrando elegantes sapatos caminhando de forma calma sobre o tapete luxuoso de um novo ambiente. As luzes brilhantes e os sons divertidos das máquinas de caça-níqueis revelam que eles estão dentro de um cassino. A roleta gira intensamente no centro da mesa de apostas, atraindo a atenção de todos os jogadores presentes no local. Vestido com seu uniforme, o protagonista adentra o salão principal do luxuoso cassino vigiado por seguranças. Ele observa o ambiente ao redor e avista Yuhua, que está deslumbrante usando um belo vestido de festa para disfarce. A mulher observa de longe, intrigada com o fato dele realmente ter aparecido e agir sem pedir nada em troca. Um homem gordinho e simpático se aproxima dela com entusiasmo para dar as boas-vindas à ilustre líder de guilda. Ele se oferece para guiá-la até a área reservada, enquanto ela mantém seus olhos atentos nos movimentos do herói. O protagonista se posiciona no salão, respirando fundo e se preparando mentalmente para dar início ao seu plano. Chegou a hora de localizar o terrível assassino em série doppelganger infiltrado discretamente no movimentado cassino. Ele caminha tranquilamente entre as mesas de jogos, sabendo que encontrar o alvo não será uma tarefa tão difícil. O herói pega algumas fichas de aposta, lembrando-se de como o livro original descrevia a forma de identificar o monstro. Com as fichas coloridas em mãos, tudo o que ele precisa fazer agora é colocar em prática sua brilhante estratégia. O plano consiste em se aproveitar do fato de que o vilão planejava se infiltrar na escola fingindo ser Choi Kang-im. O objetivo é fazer com que o metamorfo decida atacar o protagonista em vez de ir atrás de sua vítima original. Ele se senta de forma confiante em uma das mesas de apostas, pronto para dar andamento à sua perigosa armadilha. O plano do garoto é bastante ousado, servindo ele mesmo como uma isca viva e irresistível para atrair o assassino. Com um sorriso astuto no rosto, ele desafia mentalmente o perigoso inimigo a morder a isca que foi preparada. Algumas garotas na mesa ficam impressionadas e começam a elogiar a absurda sorte e habilidade do jovem cadete. Até o próprio herói fica perplexo ao ver a montanha gigantesca de fichas acumuladas diante dele de forma tão rápida. Enquanto os oponentes choram pela perda do dinheiro, o jovem começa a se perguntar se possui um talento natural para jogos. O perdedor o adverte irritado sobre apostas, mas Xiaolu apenas ri feliz com o enorme lucro gerado do empréstimo dela. O herói sabe que chamar tanta atenção na mesa é perfeito para fazer com que o vilão finalmente note. De repente, uma mão forte segura firmemente o pulso do garoto, interrompendo suas jogadas na mesa. O homem acusa o protagonista de trapaça, alegando que ele está usando seus poderes de cadete para vencer. Soyu tenta se defender da falsa acusação enquanto se pergunta se aquele homem é o verdadeiro culpado. O homem começa a causar uma grande confusão, gritando bem alto para chamar a atenção de todos os presentes. Um dos corpulentos seguranças do cassino aparece de repente, impondo respeito e pedindo licença ao homem. O segurança de óculos escuros pede para o encrenqueiro acompanhá-lo para resolver aquela situação tensa. Enquanto o homem reclama irritado, Seiyu observa discretamente toda a situação com um olhar muito atento. O protagonista começa a caminhar pelo corredor sendo escoltado para fora do salão pelo auto-segurança. O herói lamenta, fingindo preocupação por achar que aquela interrupção inesperada arruinou seu plano. O segurança explica que por regras estritas os cadetes devem permanecer em uma área totalmente separada. O protagonista apenas murmura de forma distraída, demonstrando compreender o aviso dado pelo funcionário. No entanto, o herói sabe a verdade e questiona mentalmente se aquele segurança é o próprio metamorfo. Ele comenta em tom provocativo sobre a calma excessiva do oponente que consegue burlar radares de detecção. O rapaz sorri confiantemente, afirmando com certeza que os truques dele jamais conseguirão enganar seus olhos. Ele aponta várias falhas no comportamento do guarda, mostrando que um segurança de verdade agiria de outra forma. Ele acrescenta que o detalhe mais importante é que o homem não parou de encarar seu rosto em nenhum momento. O rapaz revela que para roubar a aparência de alguém, o vilão precisa focar os olhos na vítima por um tempo. O disfarce cai e o metamorfo exibe uma expressão insana, exigindo saber quem é aquele intrometido de verdade.
A aura do homem muda de forma drástica, confirmando sem sombra de dúvidas que ele é mesmo o terrível monstro. O jovem engole em seco ciente de que aquele é o momento decisivo para colocar todo seu plano em prática. Com firmeza, o herói dita a frase secreta que é conhecida apenas pelos membros mais leais daquela organização. Ao ouvir o misterioso código secreto, o segurança arregala os olhos tomado por uma surpresa indescritível. Seo mente dizendo que estava esperando por ele para entregar um recado urgente, vindo diretamente do chefe. O metamorfo permanece imóvel, tentando absorver e entender aquela informação totalmente inesperada do garoto. Ele parece finalmente relaxar acreditando que o cadete é na verdade um dos aliados secretos de seu grupo. O homem comenta rindo que achou estranha a facilidade com que o protagonista desmascarou seu disfarce há pouco. Ele coloca a mão no ombro do garoto aliviado por constatar que ele é na verdade um companheiro da mesma facção. O herói sorri vitorioso ao ver que seu plano funcionou perfeitamente enquanto o inimigo o convida para caminhar. Soyu percebe que a mentira deu certo demais e decide seguir em frente para atrair o vilão direto para a rede. A perspectiva muda revelando o luxuoso prédio do cassino iluminado pelas luzes coloridas da movimentada noite. O segurança guia o herói até uma luxuosa sala privada reservada para os clientes mais importantes do local. O rapaz pergunta sobre a ausência do chefe e o segurança responde que está apenas seguindo ordens rigorosas. O oponente deduz que Soyu é quem vai se infiltrar na escola de heróis, tomando o lugar que seria dele no plano. Sentando-se no sofá, o homem pergunta curioso sobre qual deve ser a sua nova e emocionante missão na cidade. O garoto responde de forma vaga enquanto pensa em como o metamorfo tagarela gosta de falar sem parar à toa. O inimigo comenta rindo sobre a grande diversão que seria assassinar brutalmente os jovens cadetes da academia. O vilão relembra com prazer sádico como fatiou cruelmente os membros da guilda Biron na semana passada. Ele revela que usou a aparência da própria líder para se aproximar das vítimas e assassiná-las sem alarde. O sádico monstro gargalha alto ao zombar do desespero dos membros que morreram achando que a líder os traiu. O herói respira fundo com uma expressão séria e pergunta de repente se aquilo já é o bastante como prova real. O metamorfo se vira confuso sem entender a pergunta inesperada e o tom de seriedade repentino do garoto. Uma poderosa e ameaçadora aura azulada começa a se manifestar no ar logo atrás do desavisado segurança. Em um ataque rápido e violento, Yuhua surge do disfarce desferindo um golpe certeiro que corta o oponente. O vilão grita de dor, segurando seu braço ferido completamente horrorizado, ao ver a líder diante dele. Com uma expressão sombria, a líder diz friamente que 4 de seus leais companheiros morreram nas mãos dele. Tomada pela fúria, ela promete que ele pagará sofrendo uma morte dolorosa para cada vida que tirou da guilda. O metamorfo furioso acusa o protagonista de traição exigindo saber como ele descobriu o lema secreto do grupo. O herói faz pouco caso, limpando o ouvido de forma descontraída e fingindo não ter ideia do que ele está falando. Tomado pelo ódio extremo, o vilão regenera o ferimento enquanto prepara seu contra-ataque contra os heróis. O enfurecido metamorfo ruge de ódio e avança na direção do herói com sua mão vermelha transformada. O vilão grita descontrolado dizendo que vai matá-lo a qualquer custo enquanto corre em fúria. O protagonista observa a investida violenta sem demonstrar qualquer sinal de pânico ou hesitação. Com um sorriso sarcástico, o jovem faz o sinal de negação, deixando claro que aquilo nunca vai acontecer. Yuhua surge como um raio no caminho do vilão, desferindo um corte limpo e implacável para protegê-lo. O monstro cai derrotado no chão, enquanto o rapaz comenta que a especialidade dele é apenas o assassinato covarde. A poderosa líder pisa sem piedade no vilão caído, que grita de dor, implorando desesperadamente por sua vida. Ela nega friamente o pedido de clemência, lembrando ao monstro que ele ainda precisa morrer mais 3 vezes. Satisfeito com o resultado, o protagonista se despede alegremente, deixando os dois sozinhos para se entenderem. De repente, uma adaga afiada é arremessada zunindo no ar e cravando na porta a milímetros do rosto do jovem. Ela admite que não consegue acreditar que o garoto realmente cumpriu sua promessa de trazer o inimigo até ali. A líder fica muito intrigada com o fato de um simples cadete conhecer os segredos ocultos de sua organização. Ela encara o jovem com profunda seriedade em seu olhar, perguntando-se quem ele é de verdade naquele mundo. Soyu fica tenso e pergunta que ela é de verdade, enquanto vê o inimigo caído sob os pés dela. O garoto engole em seco, tentando processar toda aquela situação chocante que acabou de presenciar. Yuhua pede para ele não fazer perguntas e lembra que o importante foi capturarem o metamorfo juntos. Ela garante que não faz parte do grupo de vilões e pede por jovem confiar nela a partir de agora. Com um monstro gemendo de dor no chão, ela sugere que eles resolvam o problema logo de uma vez por todas. O rapaz concorda com a sugestão e avisa com um sorriso que vai esperar do lado de fora da sala. Ele fecha a porta, deixando a poderosa líder sozinha com o traidor para que ela faça o que for preciso. Sozinha, a mulher encara a porta fechada e se pergunta quem é aquele misterioso estudante de verdade. Do lado de fora, Seoyu encosta na parede e solta um longo suspiro de alívio por ter saído dali inteiro.
A noite cai sobre a movimentada cidade grande enquanto os prédios brilham com suas luzes chamativas. O jovem se senta na escadaria do lado de fora do prédio com uma sacola de papel ao seu lado na calçada. Ele olha de soslaio ao perceber que alguém está se aproximando lentamente do local onde ele está sentado. Guardas armados arrastam o metamorfo todo machucado que implora desesperadamente para que acabem com sua vida. O protagonista observa a cena em silêncio quando de repente ouve alguém chamando pelo seu nome. Yuhua aparece deslumbrante em um belo vestido preto e Seoyul a cumprimenta de maneira respeitosa. Um segurança corre para perguntar se ela está bem, mas ela manda o homem não atrapalhar a conversa deles. O homem pede desculpas humildemente, enquanto o garoto pergunta se ela vai mesmo entregar o vilão para a polícia. Ela explica que já descontou sua raiva o suficiente e o jovem se impressiona com o autocontrole dela. A líder diz que entregar o monstro traz mais vantagens, já que agora sabem que ele pertence aos buscadores da verdade. Ela repara no objeto que o garoto está segurando e pergunta o que tem dentro daquela sacola de papel. O herói estende a sacola explicando que estava esperando por ela justamente para devolver o que era dela. Ele revela que o dinheiro emprestado rendeu muito no cassino, deixando a mulher em choque com a enorme quantia. Ela pergunta surpresa se ele vai devolver tudo e ele afirma que seu único objetivo era capturar o metamorfo. O rapaz acrescenta que ganhar a confiança dela é algo muito mais valioso do que qualquer quantia em dinheiro. Ele olha nos olhos dela e pergunta com toda sinceridade se agora ela pode confiar um pouco nele. A líder da guilda fica em silêncio por um momento, olhando para a sacola cheia de dinheiro com dúvida. Ela insiste para ele aceitar aquilo como recompensa já que ela acabou ficando com toda a fama pela captura. O garoto tenta recusar de forma educada, mas ela diz que não faz sentido deixá-lo sem nenhuma recompensa. Seoyul fica pensativo com a proposta de recompensa e começa a arquitetar uma ideia muito melhor em sua mente. Ele abre um sorriso e pergunta se no lugar do dinheiro ele poderia pedir um favor especial para ela. A bela líder sorri de volta e jura pelo seu nome que vai realizar qualquer desejo que ele pedir. Ela diz para ele pedir o que quiser, pois ela fará de tudo para realizar esse pedido especial. Os dois entram em um enorme cofre misterioso e escuro que guarda tesouros valiosos da guilda. O garoto fica de queixo caído com a grandiosidade do lugar enquanto ela o guia para dentro do cofre. Ela apresenta orgulhosamente o grande cofre secreto que pertence exclusivamente à famosa guilda Bion. A mulher explica que o local está repleto de itens raros e avisa que ele é o primeiro herói de fora a entrar ali. Ela diz para o jovem escolher o que quiser e avisa que ele pode pegar quantos itens deseja dali de dentro. Mas, para a surpresa dela, o protagonista recusa educadamente, dizendo que apenas um item já é o bastante. Ela questiona se ele vai se satisfazer com tão pouco enquanto ele procura por algo específico em uma maleta. O jovem pensa que a maioria dos itens normais só funcionaria por ruim por causa de um erro em seu sistema. Mas ele sabe que existe uma grande exceção que pode mudar completamente o rumo do seu poder. O herói sorri vitorioso e avisa que finalmente encontrou o tesouro que estava procurando com tanto empenho. Ele abre uma maleta de metal, revelando um par de manoplas douradas, reluzentes adornadas com joias vermelhas. Ela pergunta se ele tem certeza de sua escolha, e ele confirma com convicção que aquele par é mais do que suficiente. Trata-se das lendárias manoplas do Tigre Feroz, um artefato antigo extremamente raro que não se compra com dinheiro. Esse tipo de item antigo de grau lendário possui propriedades muito mais poderosas do que equipamentos comuns. Esses artefatos antigos carregam consigo os traços de poder e as habilidades da raça que os criou originalmente. Normalmente, essas armas são inúteis para humanos comuns, já que o uso delas é restrito apenas à raça de origem. Mas, a habilidade única do herói permite ignorar essa restrição de uso e obter todas as características da raça do item. Seoyul observa a arma de rank alto e se pergunta se as habilidades especiais dela são o rugido da fera e a selvageria. O herói sabe que mesmo podendo usar o item por apenas um mini, ele ainda continua sendo uma arma incrivelmente poderosa. Com a maleta de metal em mãos, o jovem agradece educadamente à líder pela oportunidade antes de se retirar do cofre. Ela pergunta achando graça se ele tem o hábito de colecionar relíquias antigas e assume que não faz ideia do que ele pensa. O protagonista observa a bela mulher enquanto começa a relembrar do triste destino reservado a ela na obra original. Na história original, ela se fechou por um mundo após perder seus aliados, mas parece que agora as coisas estão mudando. De repente, um homem elegante se aproxima, e o rapaz logo chama a atenção da líder ao perceber a presença dele no local. A mulher se vira calmamente e cumprimenta o homem em tom amigável, indicando que já estava esperando pela chegada dele. O recém-chegado se mostra muito preocupado ao saber que ela enfrentou o metamorfo perigoso sozinha sem a ajuda de ninguém. Ela acalma o aliado e explica que tudo deu certo graças à ajuda valiosa daquele estudante misterioso que está ali do lado. O homem de expressão séria e olhar desconfiado encara o protagonista, como se estivesse avaliando cada detalhe do jovem. Seoyul se apresenta de maneira educada, mantendo a compostura, enquanto tenta analisar as reais intenções daquele homem.
Trata-se de Qin Shin-woo, o secretário de confiança e o segundo em comando da guilda que sempre mantém a mão perto da espada. A líder tenta aliviar o clima tenso, dizendo para seu secretário relaxar, pois o garoto é alguém em quem eles podem confiar. O secretário pede desculpas pelo comportamento rígido e avisa que vai se retirar para preparar as respostas para a imprensa. Assim que ele se afasta, a bela mulher pede desculpas ao herói, explicando que seu companheiro costuma ser muito direto. Aproveitando a saída do homem, o protagonista decide agir com sinceridade e avisa que também será direto com ela. Sem rodeios, ele revela uma verdade chocante ao afirmar que aquele secretário na verdade é um espião dos vilões. A mulher fica completamente horrorizada, sem querer acreditar que seu homem de confiança seria capaz de traí-la dessa forma. O herói sabe muito bem que aquele homem é um traidor extremamente cruel e muito mais perigoso do que o próprio Metamorfo. No livro original, ele se fingia de aliado, mas acabou apunhalando a líder pelas costas no momento mais vulnerável dela. Ela exige saber as provas reais contra ele, enquanto o rapaz decide que vai eliminar esse traidor do caminho hoje mesmo. Para não levantar nenhuma suspeita, o estudante se aproxima lentamente e começa a sussurrar segredos no ouvido da líder. Após passar todas as instruções necessárias, ele se despede e aconselha a mulher a tomar muito cuidado a partir de agora. O protagonista se afasta torcendo para que seu plano dê certo e que ela consiga se proteger da terrível armadilha do traidor. A noite escura e estrelada cai silenciosamente sobre os belos e imponentes prédios de estilo antigo da Academia de Heróis. Seo-Yu se joga exausto em cima da cama de seu quarto, comemorando por finalmente ter sobrevivido a esse dia longo e cansativo. Ele olha para a maleta ao seu lado satisfeito por ter derrotado o perigoso Metamorfo e conquistado um artefato lendário. O jovem também se sente aliviado por ter conseguido se aproximar e fazer amizade com a poderosa líder da Guilda Bihon. Sentando-se na beira da cama, ele reflete por um instante se realmente está tomando as melhores decisões possíveis até agora. Ele sorri confiante, lembrando que seu conhecimento sobre a Novel permite que ele faça as escolhas certas em cada momento. Sem perder tempo, ele abre os feixes de metal da misteriosa maleta preta para finalmente analisar o seu novo equipamento. O herói observa as manoplas douradas e planeja dar o seu melhor usando todo o potencial daquela arma extraordinária. Com um sorriso astuto no rosto, ele se prepara mentalmente para dar início ao seu próximo e ousado objetivo naquele mundo. O vento sopra forte pelas ruas vazias e escuras de uma parte totalmente destruída e abandonada da cidade. Entre os becos escuros e os escombros de prédios abandonados, uma misteriosa luz dourada começa a brilhar intensamente no ar. Trata-se do portal de uma masmorra oculta e com seu novo equipamento, o herói sabe que está pronto para conquistar o local.